Olá! No estudo de caso de hoje nós vamos falar, como prometido no último vídeo, sobre a documentação mais importante do imóvel. Você sabe qual é? Você vai aprender no vídeo de hoje. Vamos lá? Olá, meu nome é Tatiana Botelho, sou formada em técnica de edificações há quase 30 anos, especialista em regularização de imóveis e obras e mentora de técnica de edificações. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o documento mais importante do imóvel, a matrícula do imóvel. Sim, aquele que está lá no Registro Geral de Imóveis, que muitas pessoas chamam de ônus reais, matrícula, RGI. Sobre esse documento que é o tema da aula de hoje. Então, pega papel e caneta e vamos estudar. Então, antes de tudo, vamos entender que o documento mais importante do imóvel é a matrícula dele registrada no Registro Geral de Imóveis. Aquela documentação que tem todas as informações, como essa aqui, ó, que tem a propriedade, tamanho do terreno, todo o histórico do imóvel, ele tem que estar averbado na matrícula do imóvel. Agora, se o seu cliente ou até você mesmo tem uma escritura de compra e venda, tem um instrumento particular de compra e venda, tem um documento de gaveta ou de posse, vocês precisam estar prestando muita atenção no vídeo de hoje. Então vamos à nossa informação principal. Nós temos a matrícula, que é o documento mais importante do imóvel, como eu já falei. Imagina que ela seja a certidão de nascimento, que a verdade é essa. O nosso documento mais importante é a certidão de nascimento e depois a gente tira o nosso RG, CPF, mas do imóvel, a certidão de nascimento do imóvel é a matrícula. Tudo que acontece naquele imóvel precisa estar registrado. Se houve habite-se, se houve compra e venda, se o proprietário morreu, se tem hipoteca, se tem alienação fiduciária, tudo é registrado no imóvel. Se teve separação, tudo. Se teve remembramento, desmembramento, tudo tem que estar registrado na matrícula do imóvel. A matrícula, ele é um raio-x do imóvel. Agora imagina vocês que lá na nossa matrícula do imóvel, você ou seu cliente não tem a matrícula, tem uma escritura de compra e venda. Tatiana, eu tenho uma escritura de compra e venda. Tudo bem. A escritura de compra e venda precisa estar averbado na matrícula do imóvel, porque a escritura, ele é o ato formal feito em cartório de notas, mas só garante a propriedade quando ela é registrada na matrícula. Se ela não for registrada, ela não vale de nada. É um compromisso de compra e venda que vocês fecharam, o vendedor e o comprador. Mas para estar valendo, ela tem que estar averbada na matrícula do imóvel. Agora, se existe um contrato de compromisso de compra e venda, um instrumento particular de compra e venda, o instrumento, ele gera apenas um crédito e uma expectativa de que a pessoa está comprando aquele imóvel. Então, ele não é um documento oficial de propriedade. Ele mostra que existe uma expectativa de direito, mas não transfere a propriedade. O que precisa ser feito no caso do instrumento particular? Após a execução do instrumento particular, precisa ser feita a escritura de compra e venda para ir averbar na matrícula do imóvel. Se tem um contrato de compra e venda com alienação fiduciária, o que isso quer dizer? Quer dizer que o banco, a financeira, é a proprietária do imóvel. Ocorre que o imóvel está financiado por um banco.
Então a propriedade é do banco até a sua quitação, até a quitação do seu cliente. E só depois o seu cliente ou você vai passar a ser o dono daquela propriedade. Então quando a alienação fiduciária, quando a alienação fiduciária for quitada, ela tem o poder já de automaticamente tornar-se uma escritura e já está na matrícula do imóvel ali com a propriedade. Agora, imagina a pior parte. Você tem um contrato de gaveta. Gente, contrato de gaveta é uma das coisas assim mais absurdas que pode ter. Por que absurda? Porque simplesmente o risco é muito grande. Porque contrato de gaveta, ele não te dá segurança, respaldo, documentação, ele não te dá nada. Imagina você pagar um financiamento, porque geralmente contrato de gaveta é alguém que pegou um financiamento, aí repassou para uma pessoa, repassou para 2, repassou para 3, o 10º está pagando o financiamento. E no final, depois de você pagar anos aquele financiamento, você achar que agora você vai estar tranquila, sem aquela dívida, e simplesmente descobre que você não consegue averbar nada na documentação, nada na matrícula, porque o imóvel simplesmente não é seu. Imagina o caos que vai virar a vida do seu cliente ou a sua própria vida se você tiver um documento de gaveta. Documento de gaveta não serve para nada, nada. É uma prática comum? Infelizmente sim, mas é irregular. Ele acontece quando o comprador não leva a escritura a registro e gera risco porque não transfere a propriedade formalmente. O que acontece com o contrato de gaveta? Eu tenho um exemplo aqui no escritório de uma cliente amiga que ela comprou um imóvel financiado através de contrato de gaveta. A gente conseguiu, ela quitou, nós conseguimos localizar a verdadeira proprietária através da rede social e conseguimos fazer com que ela, a verdadeira proprietária, fizesse uma escritura de compra e venda para a minha cliente. E com essa escritura a gente vai averbar na matrícula do imóvel. Mas é um risco muito grande. Imagina se a gente não conseguisse encontrar essa proprietária, ou se no meio do caminho a gente encontrasse e acontecesse alguma coisa com ela que ela invalidasse, ou se o pior de tudo ela falasse assim, não, o imóvel é meu. Ela simplesmente encrencasse, botasse o pé firme, o imóvel está quitado, o imóvel está no nome dela, quem é a proprietária? É ela. A minha cliente infelizmente ia ficar a ver navios. Então, o contrato de gaveta tem que ter muito cuidado, porque, volto a falar, ele é irregular, mas infelizmente é uma prática comum que a gente vê aí sempre no mercado. Infelizmente a gente vê um contrato de gaveta. Mas ainda tem o ocupação do imóvel. O que as pessoas falam, eu não tenho documentação, mas eu tenho posse. Bem, se você ocupa o imóvel, mas não tem documento nenhum desse imóvel, nada, o caso vai ser uso capião. Do uso capião, aí vai para a matrícula do imóvel. Mas, se a gente parar para pensar, escritura de compra e venda, contrato de compromisso de compra e venda ou instrumento particular, contrato de compra e venda através de alienação fiduciária, contrato de gaveta, isso tudo é posse. Só é dono quem está lá na matrícula do imóvel, quem está lá no topo. Os demais são todos posseiros, tudo ocupa o imóvel. Ah, mas Tatiana, eu paguei, eu quitei. Ótimo, pegou seu documento e averbou na matrícula? Não. Então você não é proprietário, você tem a posse do documento, do imóvel. Então, só é dono quem registra na matrícula do imóvel. Se não registrar, não é dono. Tem essa cadeia. Isso eu coloquei alguns documentos mais corriqueiros, mas tem outros documentos aí que a gente pode trazer aqui e conversar, que no fim das contas todos têm que chegar à escritura
e a escritura na matrícula do imóvel. Então, é muito importante vocês se atentarem a essa documentação, que a matrícula, volto a falar, é a identidade do imóvel, é o documento mais importante. Só é dono quem está lá no nome da matrícula. Ah, mas eu tenho uma escritura. Pega essa escritura e averba na matrícula. Agora, se você é técnico de edificações e quer atuar na área de regularização, você sabe que esse serviço de pegar a escritura e averbar na matrícula do imóvel é uma oportunidade de você ganhar um dinheiro. É um serviço que você pode oferecer. Agora, se você nem tinha ideia disso, então tá na hora de você entrar no grupo VIP do WhatsApp. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque nos próximos dias vai ter uma oportunidade de ouro para que você comece a atuar na regularização ainda esse ano e começar, 2026 com dinheiro no bolso. Então, você vai saber todas as oportunidades de você poder ganhar dinheiro com a regularização. Só nesse organograma aí que eu fiz, você pode ganhar averbando a matrícula, averbando a escritura na matrícula, fazendo parceria com o advogado para você ajudar ele no processo de uso capião. Olha, só aqui eu já te dei 2 oportunidades de dinheiro. Fala para mim se você sabia disso ou não. Não, né? Então, não perca tempo. Curta esse vídeo, comenta, compartilha com outro técnico. Entre no grupo do WhatsApp e aguarde os próximos dias, que você vai ficar admirado com a oportunidade que a gente vai trazer para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo do estudo de caso. Até lá!